E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo comentando aí sobre o último jogo aí dessa pré-temporada de Corinthians e Atlético Nacional. Corinthians aí jogando contra uma equipe sul-americana já no início da temporada. Sabemos aí que enfrentará a pré-Libertadores e era um teste muito positivo aí para o Corinthians mostrar se tem competência ou não para possivelmente passar dessa pré-Libertadores. Esse jogo em si seria para mostrar se o Corinthians teria o que era necessário para vencer ou se classificar para a fase de grupos aí da Libertadores. E analisando esse jogo aí, o Corinthians entrou com o que tinha de melhor, né? Ou com a formação principal que o técnico Thiago Nunes já tinha usado na primeira partida, com Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Lucas Piton, Camacho e Cantídio no meio de campo, Ramiro, Luan, Janderson e Pocelli. Esse é o time que basicamente será a equipe titular da equipe do Corinthians, né? Podendo ter uma peça ou outra mudada ou não, né? Porque a gente sabe aí que Sid Clay foi contratado para ser titular, mas o Lucas Piton vem tendo uma apresentação muito positiva, né? Então eu creio que a probabilidade do Sid Clay roubar essa titularidade é só dentro de campo, se ele for muito melhor nos treinamentos do que o Lucas Piton. Mas esse jogo contra o Atlético Nacional mostrou que sim, o Corinthians tem um início de ano muito positivo, né? Vale se ressaltar isso e muito bem. O Corinthians veio com uma forma de jogo diferente, já assimilou com muita facilidade o estilo de jogo do técnico Thiago Nunes, até porque os jogadores que ele tem, os jogadores que contratou, são jogadores que se encaixam perfeitamente nesse estilo de jogo. Então o que acontece? Camacho e Cantígio dão essa liberdade, velocidade e inteligência no meio de campo que faz com que o Corinthians consiga jogar com facilidade no estilo de jogo do Thiago Nunes, desculpa. Porque eles têm um toque muito refinado, têm uma saída de bola muito refinada, têm um posicionamento defensivo muito bom. Então, tanto um quanto o outro ocupam bem os espaços e conseguem ler com inteligência a jogada futura e armam a jogada com excelência. Cantídio se destacando um pouco mais pelas as suas enfiadas com perfeição, poucos erros de passe, poucos erros na saída de jogo, poucos erros de infiltração, que ele mete a bola infiltrada no meio da marcação para o jogador do Corinthians. E o Camacho aí é mais toque simples, tem algumas invertidas ou outras, mas o Cantígio é o que mais se aparece nesse meio de campo. Ele e o Luan. Luan, outra contratação da equipe do Corinthians, que também vem mostrando uma evolução. Lembrando que o Luan vem de lesão, não tinha ritmo de jogo há praticamente um ano, né? Então tem que se levar em conta isso, né? E mesmo assim ele consegue se movimentar, consegue levantar a cabeça, ler a jogada, tem inteligência e, como eu disse, um destaque positivo vai para Lucas Piton, que se apresenta muito bem à frente, principalmente do lado esquerdo. Uma das coisas que não era muito utilizada no ano passado, com a velocidade do Janderson, o lateral esquerdo ficava um pouco mais. Porém, nesse time do Thiago Nunes, mesmo com o Janderson do lado esquerdo, o lateral esquerdo apoia muito. E numa dessas apoiadas aí, logo no início do jogo, o Lucas Piton inverteu uma bola para outra ponta e o Ramiro, se infiltrando ali atrás da marcação, chegou de primeira, batendo de chapa, fazendo o gol no posicionamento onde ele está, o posicionamento que ele jogava no Grêmio, aonde ele não tem tanta obrigação de voltar a marcar, de jogar atrás da linha da bola. Então, aparentemente, o time que o Ramiro precisava jogar não era um time retrancado como o Corinthians vinha jogando e o cara ficar aberto lá esperando a bola chegar.
o Ramiro precisa de um time com velocidade, aonde as infiltrações que ele faz, que ele lê a jogada também com muita inteligência e ele sabe se posicionar bem. Porém, se você quiser que ele seja um ponta, ele não vai ser um ponta. Ele vai ser estilo Bruno Henrique na equipe do Palmeiras. Ele se apresenta para definir uma jogada. Ele se apresenta para fazer a última conclusão ou a penúltima. Isso que é o Ramiro, a inteligência que o Ramiro tem, o tiro curto que ele tem é para esse estilo de jogadas. Não é para você esperar que o Ramiro pegue a bola ali na ponta direita e parta para cima da marcação para entrar na grande área e fazer gol, né? Isso a gente não vai ver do Ramiro, mas com esse time mais leve no meio de campo, com mais velocidade e qualidade de passe, a gente vê que alguns jogadores se destacam e aparecem mais, como é o caso do Ramiro. Ramiro de um lado, Janderson do outro, ganhando um destaque muito positivo. A gente sabe que depois aí pode ser que venha que tenha a chegada do Pedrinho depois do pré-olímpico, mas por enquanto está o Ramiro ali e ele não vem deixando a desejar. O Corinthians, que no ano passado ouviu muito do seu torcedor brigando por questão do Ramiro ser titular em alguns jogos, pelo menos nessa pré-temporada ele mostrou que pode sim ser titular da equipe do Corinthians, pelo menos nesse estilo de jogo. E ofensivamente, a gente vale destacar também que o Corinthians criou muito ofensivamente, mas pecou novamente muito em finalizações. Assim como no primeiro jogo, onde pecou muito no último terço, nesse jogo pecou muito mais. O Corinthians criou jogadas, criou possibilidades, teve até um arremate de longa distância do Cantídio que o goleiro Quadrado fez a defesa. O goleiro Quadrado é um goleiro muito bom da equipe do Atlético Nacional e o Corinthians pode futuramente enfrentar novamente o Atlético Nacional na Libertadores, se caso o Corinthians passar. Então isso tem que ser ressaltado. O posicionamento do Corinthians contra um clube sul-americano, onde não vê esse jogo apenas como amistoso, vê um jogo sim como se fosse um jogo valendo, um jogo pegado, um jogo de marcação forte, as duas equipes querendo vencer, e o Corinthians se mostrou muito bem até aí o final do primeiro tempo, onde teve o deslize, né, e acabou tomando o gol da equipe do Atlético Nacional. Se eu não me engano, foi uma bola cruzada ali que o Gil errou o tempo de bola e o jogador da equipe do Atlético Nacional conseguiu subir e fazer o gol de cabeça. Porém, foi um dos poucos erros defensivos da equipe do Corinthians e é isso que você tem que se colocar em prática. Erros pontuais, desligou a chavinha por alguns momentos, são erros que você pode aí ao longo do tempo corrigi-los. O problema é você manter-se dentro desses erros por muito tempo. E o Corinthians não teve isso. Foram poucos erros no jogo, poucas situações, mas né, que a gente sabe que se você não fizer lá na frente, lá atrás você vai acabar tomando. Foi o que aconteceu. O Corinthians criou muitas possibilidades. Uma delas onde o Fagner entrou recebendo uma bola enfiada pelo Ramiro, que ele acabou recebendo um carrinho, saiu o pênalti, Bozella foi para a batida, bateu forte, mas bateu mal, bateu ali quase no meio do gol. Basicamente a bola foi no goleiro da equipe do Atlético Nacional e o Corinthians não conseguiu ampliar o placar, que seria um resultado muito bom para um primeiro tempo contra uma equipe sul-americana. Mas de resto, a construção de jogada e o posicionamento dos jogadores do Corinthians foi muito agradável. Esse meio de campo do Corinthians vai dar muitas alegrias para a equipe do Corinthians, vai dar muitas coisas positivas para o Corinthians. O time posicionado bem, buscando a marcação em cima, não recuando para trás da linha da bola, buscando a bola em cima, buscando roubar essa bola no campo de ataque, e esse é o Corinthians que a gente espera para o decorrer da temporada. Iniciou o segundo tempo da mesma forma, o Corinthians em cima, tentando aí buscar o resultado, e
e continua dessa mesma forma até que daí ocorreram as mudanças, né, que já eram de praxe, né, já eram esperadas, principalmente pelo início da pré-temporada, com o Walter entrando no lugar do Cássio, o Bruno Mendes entrando no lugar do Gil, o Danilo Avelar no lugar do Pedro Henrique, o Sid Clay na lateral esquerda no lugar do Piton, Gabriel Richard no lugar de Camacho e Cantídio, Matheus Vital, Wagner Love e Madison, ali no trio de meio de campo no lugar de Ramiro, Luan e o Janderson, e o Gustavo mais à frente no lugar do Poncelli. E aí começa mais um martírio que foi igual ao primeiro tempo. Muitas, mas muitas possibilidades de gols perdidas. Wagner Love perdeu umas 3, 4 chances de fazer um gol cara a cara com o goleiro. O Gustavo também perdeu oportunidade de fazer gol. O Corinthians pecou muito ofensivamente, teve oportunidades para matar o jogo, para fazer um placar maior, mais elástico, com muita facilidade, criou muito bem. Tá certo que não com tanta qualidade quanto tinha no primeiro tempo, mas tendo uma força ofensiva muito grande. O Madison ali também, o Corinthians contratou o Davó, né? E aparentemente foi mais uma contratação que você vai jogar no lixo, né? Porque no primeiro jogo ele não atuou bem. Aí tem o segundo jogo da pré-temporada e você não coloca a sua contratação, uma das contratações caras que o Corinthians fez, você não coloca para jogar. Você colocou o Sid Clay, que está acima do peso, mas não colocou o Davó, que vinha jogando, né? Tá certo que o Madison entrou muito bem, mas é uma adendo que tem que ser colocada, porque a gente sabe que o Corinthians vem fazendo contratações erradas ao longo dos anos, e eu esperava que esse Davó não fosse uma delas, mas aparentemente é. Porque eu acho que ao invés do Wagner Love, para início ali, na primeira substituição, ele poderia ter colocado o Davó e o Matheus Vital mais centralizado, na minha opinião, porque daí ele ia ter dois jogadores abertos para tentar chegar e municiar o Gustavo, né? Não adianta ele ter dois centroavantes em campo, Wagner Love e o Gustavo, e ele perde a criação no meio de campo, porque ele não tem um meia para criar essa jogada. Aí ele tem que trazer o Matheus Vital. Aí ele perde um jogador para fazer dobradinha com o Fagner. Então esse foi o grande problema do Corinthians. Para mim, eu acho que ele poderia ter colocado o Davó ali, pelo menos para testar o garoto, né? Pré-temporada, testa. Colocava ele no lugar do Wagner Love. O Wagner Love já tem uma idade, já é uma idade mais avançada, poderia entrar um pouco depois, né? Mas não, foi a primeira opção e o Davó nem sequer foi utilizado como opção. Então, na minha opinião, aí, ou o Davó não agradou no primeiro jogo, não foi aquilo que o Thiago Nunes esperava, ou de fato o Madison surpreendeu muito mais do que se esperava do garoto do sub-20 do Corinthians, né? A gente sabe aí que o Corinthians nos últimos anos aí vem utilizando muitos garotos da base e que vem rendendo muito no time principal. Foi assim com o Guilherme Arana, foi assim com o Maicon, foi assim com o Malcolm, foi assim com o Lucas Piton agora, foi assim com o... fugiu agora o nome do que terminou o ano passado, que vai ser vendido para a Itália. Fugiu o nome agora da minha cabeça, mas teve o Janderson aí também que apareceu. Ou seja, o Madison é mais uma opção da base do Corinthians que vem batendo forte aí, pedindo passagem. Então a gente vê que a Corinthians contratou, né? Mas, né, não contratou aquilo que precisava. Contratou por contratar, mais uma contratação, né? A gente até hoje eu nunca vi o Luigi vestir a camisa do Corinthians. Até hoje eu nunca vi o Bruno Paulo vestir a camisa do Corinthians, né? São contratações onde o Corinthians joga dinheiro fora e
Essa do Davó parece que vai ser mais uma delas. Tem outra também, o André Luiz, né? Só jogou amistosos pelo Corinthians e alguns jogos do Paulista. Depois disso não teve mais oportunidades. Matheus Matias, mais uma contratação de onde jogou dinheiro fora, né? Porque não utilizou o jogador. Jogou uma vez pelo profissional. Então, né? Você gastar por gastar não é uma grande opção. E esse é o grande problema que o Corinthians tem. Ele gasta por gastar e acaba não utilizando as peças e desperdiça dinheiro, né? Querendo ou não, vai fazer falta lá na frente porque, né? Dinheiro é dinheiro, né? O Corinthians precisa aí terminar de quitar o seu estádio o quanto antes, né? Para que possa receber a renda das partidas. Tem muita gente que fala, o Corinthians cobra caro nos ingressos, o Corinthians tá cheio de dinheiro porque recebe dos jogos e tudo mais. Esse dinheiro não é revertido para o Corinthians. O Corinthians até tentou fazer um acordo, até onde eu sei não deu muito certo. O Corinthians recebeu uma parte desse dinheiro para não ficar tudo no fundo, para pagar diretamente o estádio, os gastos com manutenção, água, luz e tudo isso. Então, esse é o grande problema que o Corinthians tem, gastos excessivos sem necessidade. A gente viu aí que o Madison surpreendeu, a gente viu que o Janderson na temporada passada surpreendeu, o dinheiro que foi gasto no Everaldo basicamente até agora foi um desperdício, porque o Everaldo não jogou. Então tem essas nuances da diretoria do Corinthians, que acerta de um lado, contratou o Cantídio, ótimo. Contratou o Luan, ótimo, rendeu bastante. Aí contratou o Davó, para ser o contraponto dessas contratações aonde não está rendendo. Então, o Corinthians tem que rever isso, mas para o início do Campeonato Paulista, que o Corinthians vai enfrentar o Botafogo na próxima quinta-feira, às 9h30, o Corinthians está preparado. A gente pode medir forças aí, porque vai ser um time do interior, que se apresentam antes, que iniciam um trabalho antes dos times principais, em que já vem e com um ritmo de treinamento maior do que a equipe do Corinthians. Porém, com os dois jogos que o Corinthians apresentou, mostrou um meio de campo construtivo e um ataque ineficiente, né? Criou oportunidades, mas não tornou elas, não transformou em gol. Tá certo que é início de temporada, a perna tá pesada, mas aquilo que foi cobrado do Corinthians do Carille, a gente já viu que é diferente com o Corinthians do Thiago Nunes, né? Porque o Corinthians criou muito mais aquilo que o Carille não conseguiu fazer, o Thiago Nunes conseguiu fazer em 2 jogos. Tá certo que o Coelho fez um trabalho ali no final da temporada, mas aonde o Corinthians tinha muita dificuldade de criar alguma coisa. Agora não, o Corinthians cria com muita facilidade, dá pressão no adversário no campo de ataque para roubar a bola. Não é mais aquele time que recua para trás da linha da bola quando perde e deixa o time adversário ficar com a bola. Não, o time do Thiago Nunes é um time que perde a bola e já corre atrás para roubar essa bola. A mentalidade mudou, o estilo de jogo mudou, e é isso que pode ser o diferencial do Corinthians nessa temporada. O Corinthians vai enfrentar o Botafogo, primeiro teste de verdade aí do Corinthians na temporada, e vamos ver aí o que eles o que irá ser apresentado pra gente, né? Para esse início de Paulista aí tem os seus primeiros jogos antes da pré-Libertadores. O Corinthians vai usar para dar ritmo de jogo para esses jogadores. Porém, eu creio que essa equipe alternativa que foi utilizada com Walter, que entrou nos segundos tempos das partidas, pode ser sim uma equipe que vai entrar muitas vezes no meio do Campeonato Paulista, principalmente quando você estiver na pré-Libertadores ou na Libertadores. Pode ser que esse time alternativo trabalhe muito ainda essa temporada, ainda mais que a gente sabe que a temporada gira em torno de 70
80 jogos no ano se o Corinthians se classificar para todas as competições até o final. Então a gente sabe aí que vai render bastante. E uma adendo simples aí, né? Corinthians, né, jogou contra o Atlético Paranaense, a equipe sub-20, e venceu por 1-0, então está na semifinal, né? O Corinthians é o único paulista na semifinal, assim, dos grandes, né? Tem o Oeste de Itápolis, o Grêmio e o Internacional. O Corinthians enfrenta o Inter. Se vencer, o Corinthians vai para a final contra a equipe gaúcha ou a equipe do Oeste. Ou se o Corinthians não vencer, pode ser que dê uma final Grenal aí já no início do ano, né? Mais um jogo Grenal, além da Libertadores, que pode ocorrer também na Copinha. Aí seria um dos anos aí que seria mais complicado aí para essas equipes. Poderia ter acontecido o derby também nessa semifinal aí, mas o Palmeiras acabou não passando. Então esse ano aí promete com muitos clássicos aí, e esperamos que o Corinthians aí consiga se acertar, ficar redondinho para quando começar as competições fortes como a pré-libertadores, a Libertadores, também aí Copa do Brasil, e torcendo aí que não precise cair para a Sul-Americana, mas que se mantenha aí na Copa do Brasil, na Libertadores até o final, e que seja campeão novamente, bicampeão da Libertadores, porque tem time para isso, tem um conjunto muito bom para isso, e que pode buscar muitos títulos, pode alcançar uma marca histórica do Paulista, pode ser campeão novamente da Libertadores e novamente colocar novos jogadores dentro dessa história, e alguns velhos também, como é o caso do Cássio, e pode ir fazer com que o Corinthians entre no outro patamar, que é de construção de elenco, onde o elenco foi reformulado totalmente, o estilo de jogo mudou totalmente daquele que foi jogado desde a Série B de 2008, desde o rebaixamento do Corinthians até hoje. É a primeira vez que tem uma mudança muito drástica no estilo de jogo do Corinthians, ou seja, são 11 anos o Corinthians jogando da mesma forma, entendeu? O Corinthians jogando da mesma forma há 11 anos. Há 11 não, 11 anos aí jogando da mesma forma. E 2020 promete um Corinthians diferente do time dessa última década aí, que passou, que trouxe muitas alegrias, mas também muitas tristezas para o torcedor corintiano. E vamos ver se o Thiago Nunes consegue aí cravar o seu nome na história do Corinthians, assim como esse novo elenco. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês concordam ou discordam, deixa nos comentários aí embaixo, que eu estarei respondendo vocês. E muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço bastante por acompanharem os conteúdos do canal. E sexta-feira eu volto aí comentando sobre o jogo entre Corinthians e Botafogo, o início do Paulista, o início aí desta temporada para Thiago Nunes e Corinthians. Muito obrigado mesmo pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.